Em todo o mundo, cerca de 28 milhões de cirurgias foram adiadas por causa da pandemia de coronavírus. Com isso, houve atraso no diagnóstico e no tratamento de mais de 2 milhões de casos de câncer. As autoridades de saúde brasileiras recomendaram o adiamento das cirurgias não essenciais, mas alguns casos de doenças ginecológicas precisam de atenção. Eu converso agora com o médico Mariano Tamura Vieira Gomes, que já aparece aqui para a gente na tela. Doutor Mariano, obrigada por participar aqui do Hora News. E já faço a primeira pergunta: cirurgia, fazer ou adiar nesse período de pandemia? Boa tarde, Viviane. Prazer estar com você, com todos os telespectadores do Hora News. E a gente tem a oportunidade de trazer esse tema relevante para a saúde da mulher. Então, realizar ou não a cirurgia ginecológica. Há inúmeras situações ou algumas situações que nós conseguimos adiar a realização das cirurgias e propor o tratamento clínico durante esse período da pandemia, evitando, assim, riscos de exposição aos pacientes. Porém, há outras situações das pacientes com, por exemplo, diagnóstico de câncer ginecológico, a suspeita de câncer que deve ser esclarecida e que precisam, então, passar pelas suas cirurgias, pelas suas consultas, estar no hospital para receber esse tipo de atendimento. E outras condições que também comprometem muito a qualidade de vida da mulher, eventualmente com hemorragia, com dor pélvica incapacitante, comprometimento de outros órgãos também no abdômen e, às vezes, até piora da fertilidade. Então, eu estou falando muitas vezes de casos de miomas ou de endometriose que precisam seguir sua investigação e seu tratamento com a devida segurança. Você falou do câncer, é assustador o número, né? Alarmante. Então, nesses casos, tem que partir já para uma cirurgia. Então, depende de cada caso. Sim, depende de cada caso e cabe justamente à equipe médica compreender como conduzir isso, a depender das condições locais, das condições hospitalares na verdade, oferecer às pacientes a oportunidade que elas venham. E as pacientes não devem temer buscar ajuda médica neste momento. Os fluxos de segurança já estão muito bem estabelecidos, né? E desta maneira, por vezes, o temor da exposição à Covid acaba promovendo a progressão de doenças muito sérias que venham a comprometer a saúde. Pois é, muitas mulheres com medo de procurar ajuda por causa dessa pandemia. Qual é a sua orientação como profissional da saúde? O que elas devem fazer para ir até o médico com segurança, se proteger e cuidar da saúde, é claro? O ideal é que nós tenhamos condições de atender essas pacientes presencialmente e também por teleconsulta, para podermos discernir aqueles casos que precisam seguir a sua cirurgia, dos outros que nós conseguimos conduzir com medicamentos nesse momento, né? E que, de fato, as mulheres façam os exames solicitados, que elas vão aos laboratórios quando os seus médicos solicitam e que elas venham às instituições de saúde buscar o tratamento. As instituições de saúde, por sua vez, devem trabalhar com muita transparência, mostrando tudo o que elas estão fazendo para que a passagem dessas pessoas seja segura, para encorajá-las a seguir com atenção à sua saúde. Você falou de infertilidade, isso me chamou a atenção, casos de endometriose, ou seja, mexe com os sonhos de muitas mulheres de se tornar mãe. Isso é muito complexo, né, doutor? Então, isso é muito complexo. Essas doenças, elas podem progressivamente comprometer a fertilidade, às vezes trazer situações que podem se tornar com o tempo até irreversíveis e por isso elas não devem deixar de ser cuidadas. E nesta questão da fertilidade, nós temos um outro fator que anda sempre para frente, que é a idade. Então, por vezes, nós não conseguimos adiar indefinidamente os tratamentos, né? Por um certo período de tempo ou no momento mais agudo da crise, nós podemos esperar. Mas conforme as condições se restabelecem, nós temos que receber essas pacientes ou esses casais e dar seguimento a tudo que eles necessitam, no que diz respeito a exames e também ao seu tratamento. Porque, como eu disse, o tempo vai evoluindo e essas condições podem, inclusive, piorar. E o que os estudos dizem em relação à cirurgia na região abdominal?
Então, nós temos que tomar cuidado, porque o vírus ele pode ser transmitido nesse ambiente hospitalar, pode ser transmitido também para a equipe médica que presta assistência. Então, por isso que nós temos que ter a disponibilidade de todos os equipamentos de proteção para manter todo o ambiente seguro, a paciente segura, a sua família segura e toda a equipe assistencial. Nós temos um grande cuidado com as questões anestésicas, porque o anestesista que está, em especial nas condições de anestesia geral, manipulando, cuidando das vias aéreas do paciente, então, mais exposto a essas gotículas e tudo mais respiratórias, né, que podem trazer a presença do vírus, mas nós sabemos também que há partículas do vírus em outros tecidos, em outros órgãos do organismo. Então, há de se manipular tudo com muito cuidado no que diz respeito à cirurgia abdominal, porque, às vezes, a formação de fumaça cirúrgica pode carregar também partículas virais. Não há documentação, até hoje, de transmissão da doença por meio dessas partículas para a equipe médica. Mas muito há que se aprender e compreender ainda dessa doença, então nós temos que ter todos os cuidados. Outro assunto que é bastante delicado, até mesmo tabus para algumas mulheres, é em relação à relação sexual, em relação à contaminação, e isso pode até comprometer o casamento, caso ela não tenha um parceiro compreensível. Eu gostaria que você falasse um pouco desse assunto, que muitas mulheres, infelizmente, enfrentam esse cenário. As relações sexuais não estão contraindicadas neste momento da pandemia. Esse casal, na verdade, ele já tem um convívio no lar, no ambiente, e como a gente falou, o que é comprovado, o principal meio de transmissão, de fato, são as gotículas respiratórias, certo? Então, a relação, as secreções genitais do homem, da mulher, não são altamente suspeitos de transmissão. Então, as relações sexuais, elas podem continuar de maneira segura entre os casais. Tá certo, doutor Mariano. Muito obrigada pela entrevista e até uma próxima.